Salve, salve, galera, beleza? Tudo na paz aí com todo mundo? Tudo na tranquilidade? Sejam todos muito bem-vindos, tudo na tranquilidade, que bom ter vocês aqui. Vamos entrando, vamos compartilhando. Tem uma galera entrando aí já, que massa tê-los aqui, esperando. Camisa linda, né? Tinha que vir bem vestido, né? Esperando o mestre entrar aí, Gininha. Cadê, Gininha? Deixa eu convidar você, pera aí um pouquinho. Cadê? Gininha que é o chefe, né, também. Aí, enquanto o chefe tá entrando, se liga. Faz o favor pra mim. Compartilha, tem aqui, ó, um triângulozinho a Nordeste aqui no cantinho da tua live. Por favor, por gentileza, compartilha. E aí, senhoras e senhores, temos aqui o mestre. A minha honra maior da vida, essa live é pra quebrar tudo, velho. Porque eu tô tendo a honra, tô emocionado, juro que eu tô emocionado de receber aqui aquele cara que me inspira pra caramba. O cara é igual o pai pra mim. Edivan Rodrigues, o professor mais lindo e fofo de geografia desse planeta Terra. Ai, meu Deus do céu, que saudade do senhor. Que bom te ver aqui, chefe. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado a todos que estão participando aí desse bate-papo que nós vamos fazer aí agora, né? Agradeço muito o respeito de todos vocês, né? Respeito com o nosso trabalho, né? Respeito com a nossa resiliência, né? Que vocês tenham uma noite de excelência e aproveitem bastante aí. Flávio, obrigado pelo seu convite, obrigado por poder participar e poder compartilhar, né? Sobre esse assunto aí que é, enfim, tão complexo. Vamos lá. Galerinha, vocês estão escutando bem? O áudio tá tudo bacana? Como é que vocês estão escutando aí o áudio do chefe, o meu áudio? Mais uma vez, pedindo para vocês, pra gente começar, joga aqui, ó. A Nordeste tem uma setinha bem aqui, sacou? E, poxa, compartilha aí, tô vendo a galera, Marcos, Guigui, Harudi, tem muito amiga, galera que estudou com a gente tem muito tempo, cara, Alice, Gustavo, cara, que felicidade de alguém aí chegando aí, Arthurzinho, grande professor Otávio Barreto, Túlio, cara, que bom, velho, vê-los aqui. Chefe, acho que você vai precisar dar aumentar um pouquinho o seu volume aí, pra ver pra mim se... Vai falando pra mim aí. Tô te ouvindo bem. Você tá me escutando bem? Te ouço bem, você me ouve bem? O seu áudio pra mim tá um pouco baixo, mas se a galera estiver escutando, tá tudo certo. Todo mundo escutando bem? Você melhorou agora. Todos bem? Todos bem? Saudade, oi, Laura, tudo bem? Vocês escutam bem, meninos e meninas? Todos escutando bem? Tudo bem? Tudo certo? Bom demais. E vocês escutam o chefe bem também, não é isso? Então vamos nessa. Gente, é o seguinte, ótimo, então tá ótimo. Esse nosso encontro, você que falou alto, né? Sou eu que falo alto, né, Harold? É verdade. Cara, esse nosso encontro é um encontro há muito tempo desejado, né, especulado, né, a gente tinha um sonho, né, de fazer eu particularmente tinha um sonho de fazer essa live e, cara, não podia ser numa data mais importante, né, porque nós estamos hoje, meninos e meninas, na semana, né, hoje é dia 9, mas a gente está na semana em que a gente comemora, entre todas as aspas, né? A gente tem um efeméride, né? Que é o famoso 11 de setembro, né? Quando a gente completa 20 anos do 11 de setembro. Essa marca em si, ela é extremamente significativa para mim, justamente porque foi nesse dia, 11 de setembro, que eu defini que seria geógrafo, né? Quando minha professora de geografia, chamada Varlúcia, grande amiga minha até hoje, me retira de uma sala de um terceiro ano de uma escola pública lá de Taguatinga e fala assim: às 9h15 da manhã aconteceu uma coisa que é mais importante do que qualquer coisa que você está assistindo agora, vendo agora em sala. Vamos ali para a sala dos professores. E eu fiquei a manhã toda, a tarde toda, tendo aula de geopolítica, vivenciando a história, né, com o atentado nas Torres Gêmeas, o Pentágono e aquela onda toda. Então,
Essa data é sobretudo significativa para mim e hoje a gente recebe o meu mestre, né, Edivan, professor Edivan, para mim um pai, com um objetivo muito claro, moçada, dissecar, estruturar todas as bases do fundamento do jihadismo. Tá certo? Nós vamos bater um papo sobre o processo de formação da jihad, do jihadismo, por isso, para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, entender como, meninos e meninas, esse fundamentalismo chega ao Estado, né, aos Estados árabes. Para isso a gente vai ter que entender um pouco ali do que acontece no século XVIII, no século XIX, passando aí, meninos e meninas, pela Primeira Guerra Mundial, trocando uma ideia aí sobre a formação dos grupos fundamentalistas, e a gente nem gosta muito dessa expressão, né? Mas a forma como o Ocidente, às vezes... Aliás, nem o termo jihad a gente aplica a nível ocidental de forma correta, né? Porque jihad tem uma outra estrutura, então a gente vai bater um papo sobre isso. E, meninos e meninas, entender como que a gente construiu esse jihadismo contemporâneo, né, dentro de um cenário da geopolítica que fez com que a gente tivesse a globalização do extremismo, a globalização do terrorismo, a globalização das medidas mais violentas, tá certo? Então a gente vai bater um papo sobre tudo isso e espero que vocês curtam aí esse nosso encontro, tá certo? Vamos lá, vamos começar a bater nesse papo? Chefe, diz pra mim aí, o que a gente pode entender sobre jihad? Num primeiro momento, né, a expressão jihad, ela tem uma conotação ética, no primeiro momento. A gente tem que pensar sobre essa perspectiva, né? Em que sentido? A jihad, ela pode ser compreendida a partir de duas perspectivas. A primeira delas seria chamada de jihad al-kubra. Jihad al-kubra, que na verdade é uma guerra espiritual. É muito do indivíduo lutando contra as suas paixões, lutando por autodisciplina. Tá? Então, no mundo islâmico também existe esse esforço maior do indivíduo em torno dos preceitos, em torno dos ensinamentos, buscando, antes de tudo, a evolução enquanto indivíduo, a chamada evolução espiritual, né? Autocontrole. Então, num primeiro momento, nós temos a chamada jihad al-kubra. Numa segunda instância, nós temos a chamada jihad al-shugra. O que seria a jihad al-shugra? É o comprometimento do indivíduo com a sua sociedade. É o zelo dele com a chamada comunidade dos fiéis, ou UMA. Nesse sentido, a ideia de jihad, ela corresponde a uma noção de guerra de defesa. Não se trata de uma guerra de ataque, pelo contrário, é uma guerra de defesa. Então, nesse primeiro ponto, nós podemos entender que o conceito de jihad, ele difere muito e muito do que hoje nós chamamos de jihadismo. Portanto, fazer referência a esses movimentos extremistas que estão por aí, utilizando simplesmente a ideia, o conceito de jihad, por si só, já é um equívoco. É interessante, galera, que vocês entendam que essa lógica de jihadismo que nós construímos é uma lógica extremamente ocidental e que parte ali da década de 90, né? A gente brinca até dizendo o seguinte, é meio como se a gente tivesse a globalização de um termo que nasceu já de origem equivocado, né? Ou seja, originalmente nós trabalhamos esse termo já de maneira equivocada, né? Muitas vezes a gente confunde a lógica, por isso que esse é o tema da nossa live, né? Jihadismo, a cruzada islâmica, né? Para fazer uma referência mesmo a essa dinâmica de defesa de uma identidade que a gente chama de fides,
né? Fides, para quem não sabe, é um termo em hebraico que significa fé, né? Ou seja, é a defesa da fé. Só que a defesa da fé, antes dela ser uma defesa externa, é uma defesa interna, é uma defesa individual, é uma luta contra aquilo que, teoricamente, nos afasta de Allah, ou nos afasta do divino, nos afasta de Deus, de algo que fundamentalmente nos eleva à pureza. Aliás, quando você lê o Corão ele é lindo porque ele é poético, né? Ele vai construindo a lógica de como deve ser o ser, como deve ser a sua identidade. Uma identidade em busca da pureza, da purificação. E aí, meninos e meninas, esse termo jihad, ele traz para nós uma conotação completamente distinta daquilo que a gente, até por conta da lógica midiática que vem a partir da Guerra do Golfo, né, a gente construiu a nível ocidental. Esse conceito de jihad que a gente produz está relacionado justamente à defesa, meninos, naquele ambiente, né, lembrem-se do Oriente Médio, das áreas de expansão, de uma defesa também da fé contra aquilo que era considerado infiel, ou o herege dentro do cenário, né, mais da Idade Média e tal, da Idade Clássica. Ou seja, a extensão do Islã está diretamente relacionada ao quê? Você, ao se tornar muçulmano, você não pode cometer determinados atos, porque isso pode te trazer a construir uma lógica de quase sai, né? De ser um infiel, né? De infidelidade. Ou seja, o que na prática significa isso, moçada? Que a gente, de alguma forma, além de lutar contra os nossos monstros, as chagas de Paulo, né? Que Paulo sempre falava o espinho na carne, nós também temos que lutar contra aqueles que de alguma forma profanam a nossa existência, profanam a nossa identidade. Isso é importante porque no processo de expansão do islamismo, ali a partir do século VIII, século IX, moçada, nós vamos ter uma lógica de defesa de uma jihad, ou seja, a partir do momento que você decidiu, né, se tornar muçulmano, você tem que seguir os preceitos, as regras, os elementos que fundamentam essa perspectiva de viver como profeta, né? E a gente vai falar um pouco disso também. Confere, chefe? Perfeito. Seria interessante, nesse momento, nós estabelecermos uma espécie de linha de tempo com o objetivo de mostrar que existem fundamentos que, mesmo depois do profeta ter recebido as revelações do anjo Gabriel, ali no século VII em diante, nós temos, no transcorrer do século XIII, do século XIV, século XVII, século XVIII, século XIX, outras fundamentações, né? Eu queria aqui citar alguns nomes, vamos dizer assim, de alguns filósofos, ou melhor, de alguns ideólogos desse islamismo com uma característica mais fundamentalista. No primeiro momento, eu queria chamar a atenção para um nome lá do século XIII/XIV. Ibn Taymiyyah, esse é o nome do indivíduo, Ibn Taymiyyah, nascido ali, natural da região hoje conhecida como Damasco. Ele atuou de forma muito firme e bastante resiliente no momento difícil em que se encontrava o califado abássida. Exatamente no momento em que Bagdá, que era a sede daquele valoroso califado, foi alvo das incursões dos mongóis. E Taymiyyah, ele interpretou essa derrota ou a queda do califado abássida e as desgraças resultantes disso a partir da seguinte noção. Segundo ele, o que estava acontecendo é que o mundo islâmico estaria se distanciando dos preceitos originais do Islã. E aí ele começa... Oi. Isso, os apóstatas, né? A lógica
a comunidade, a Umma, né, a comunidade muçulmana, você não podia se distanciar dessa comunidade porque você estava se distanciando de Deus, né? Então a onda assim. Exatamente, exatamente. E aí ele começa a construir uma fundamentação teórica, e a ideia dele é, a comunidade precisa retornar aos preceitos originais, aos preceitos primários, associados aos ditames do Alcorão, como também associados ao livro que faz referência ao que disse e ao que viveu o profeta, que é a Suna, de onde deriva a lei islâmica ou a lei Sharia. E nesse sentido, Ibn Taymiyyah, no momento em que ele defende essa tese de precisamos voltar ao comportamento relativo àquelas primeiras 3 gerações pós-Maomé, ou seja, voltar às ideias pioneiras. Em árabe, é uma expressão que recebe a seguinte denominação, salaf. Ou seja, voltar às ideias primitivas, voltar às ideias pioneiras, se comportar assim como se comportavam as 3 gerações pós-Maomé. E é nesse sentido que essa expressão salaf vai dar origem ao pensamento salafista, e as ideias do Ibn Taymiyyah, mais tarde, também influenciariam outros pensadores e outros idealizadores desse fundamentalismo islâmico sunita. É até engraçado, moçada, que assim, a gente sempre brinca que quando a gente fala de deveres no islamismo, eles dividem o Islã em 2 estruturas, né? Primeiro são aquilo que a gente chama de Fard Kifaya, né? Que são chamados deveres coletivos. Né? Existem os deveres de uma comunidade, da Umma, tá certo? Mas a gente também tem, moçada, chamadas Fard Ayan, né? O que são as Fard Ayan? Né? São os deveres individuais, né? E esses deveres individuais, eles lutam na teoria, né? Que a gente sabe que isso tudo é dentro do campo teórico, eles lutam contra o quê? Contra a perversão da própria identidade e a perversão da fé. Por isso que o salaf vem disso, né? Salafita significa voltar ao início, voltar ao começo, voltar à origem. No decorrer do desenvolvimento do processo de expansão, né, que vai da Espanha, meninos e meninas, até a África do Sul, né, dentro ali do continente africano, quando a gente fala de expansão, houve muita, na visão da lógica salafista, o quê? Uma perversão da fé islâmica, que aquilo ali já não era mais o islamismo puro, que aquilo ali era o quê? A lógica pervertida do Islã. E que por isso a gente precisava retornar ao começo, retornar à origem, ou em outras palavras, renascer, né? Ou seja, meninos e meninas, o Islã precisava voltar a ser como o profeta definiu. Não basta falar, é preciso viver como o profeta Maomé. Tá certo? Então esse é um detalhe extremamente importante. E é por isso que no decorrer dos séculos 13, 14, 15, 16, a lógica salafista, ela vai ganhar muito corpo, tá certo? Ela vai ganhar inclusive corpo, não sabe, em outras áreas para além do mundo árabe. E isso é um ponto super importante, né? Porque a gente geralmente confunde mundo árabe com o mundo muçulmano, né? Lembrem-se que o islamismo, ele vai se deslocar também lá para a Ásia. Os maiores países muçulmanos do planeta sequer são países árabes. Indonésia com 240 milhões de muçulmanos. Depois você tem o que, moçada? Paquistão com 210. Você tem Bangladesh com 190. Você tem a Índia com 160 milhões de muçulmanos. A China com 130 milhões de muçulmanos. A Nigéria com 110 milhões de muçulmanos. Vejam, eu não citei nenhum país árabe ou da Península Arábica, tá certo? Então, vejam como que essa coisa, ela começa a se fragmentar, e lógico, meninos e meninas, na medida em que ela se fragmenta, a gente tem o quê? A indexação, indexar significa anexar dinheiro, né? Mas é um pouco disso mesmo o objetivo, indexar o que, moçada? Outros elementos culturais.
que passam a confluir, né, ou formar uma religião que não era religião pura. Por isso, a ideia de Salaf. Certo, chefe? Perfeito. Essa noção de puritanismo, inclusive o Ibn Tamia, né, ele defende essa ideia, ou seja, se nós fomos alvo das agressões estrangeiras, é porque nós nos afastamos das orientações divinas. Então, esse é um ponto que ele vai defender com bastante substância. Isso me faz lembrar a história do povo hebreu, que depois passou a se chamar povo judeu. Veja, no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, né, nós temos a passagem da história desse povo descrita não só no livro dos reis, como também no livro das crônicas. E tem uma passagem, exatamente, tem uma passagem ali no livro das crônicas em que, primeiro, o reino de Israel ao norte cai diante das invasões estrangeiras, e depois, no segundo momento, o reino do sul, que é o reino de Judá, passa a ser dominado pelos caldeus, por Nabucodonosor. E aí, Jerusalém, que era a grande capital, né, do reino de Judá, e naquele momento, o que dizem os profetas do mundo judaico? Eles dizem, olha, o que está acontecendo, tudo isso é porque nós nos afastamos da fé primária. Então isso é permissão. Essa ideia de apostasia, essa ideia de estar longe das doutrinas e das orientações, faz com que nós nos tornemos alvo fácil dessas incursões estrangeiras. E aí eu percebo que há um paralelo entre a história do mundo judaico e a história do mundo islâmico, né? Essa concepção de que nos afastamos da fé primária, nos tornamos impuros, nos tornamos ímpios, nos tornamos apóstatas. Então, isso que está acontecendo é porque nos afastamos de Deus. Então, essas são as ideias iniciais aí do Ibn Tamia, e que mais tarde essas ideias do Tamia, elas servirão de base para outros ideólogos desse fundamentalismo islâmico sunita. E aí nós vamos ter, lá no século XVIII, dois outros nomes. Um nome natural da região da Arábia, que hoje é a Arábia Saudita, né? Seu nome era Muhammad ibn Abdal al-Wahhab. Exatamente. Al-Wahhab, também um estudioso, né, da Sharia, que por sua vez, ele estudou muito e foi bastante influenciado pelas ideias do Tamia. Ele também vai defender essa versão de um Islã puritano, de um Islã longe das influências estrangeiras. E aí, Flávio, você poderia falar para a gente, no século XVIII, que influências estrangeiras eram essas que estavam ali, né, vamos dizer assim, destruindo o tecido social, né, do mundo árabe? Eu lembro de uma passagem, o Wahhab, né? Ele chega em Meca e ele fala assim, não é possível que fizeram isso com a nossa cidade sagrada. É preciso reavivar, é preciso reconstruir a essência da nossa evolução sacra, é preciso reconstruir o Islã, né? E a gente tem uma parada que é muito interessante, porque a gente sempre fala, chefe, que os judeus tinham um tentino pro negócio, aquela onda toda, né? E os caraditas, né, que são os comerciantes muçulmanos, também dominaram aquela região, né? Os descendentes de Fátima, né, de Ali, etc, etc. Então, eles dominaram aquela região e, cara, não tem como... A gente sempre brinca falando isso, né, chefe? Que não tem como a gente falar, moçada, de uma cidade dissonante. Comércio e guerra, comércio e conflito, comércio e exclusão. Meca, na sua essência de formação, ela era uma cidade comercial, ela era um entrecontro importante de aquilo que vinha da Ásia para as outras regiões do continente europeu, do continente africano, etc, etc. E para o próprio Oriente Médio. Então, quando o Wahhab ele chega ali no final do século XVIII,
meados do século XVIII, 1744, 1745, ele chega naquela região e fala assim, chega, é preciso fazer alguma coisa. E o que era essa alguma coisa? É preciso retornar ao Islã, mas um Islã mais o quê? Mais tenro, um Islã mais fervoroso, de defesa mais fervorosa e radical do que da sua fé. Só que, claro, que naquele momento, Meca, uma cidade comercial, dinheiro é tudo, comércio com a Europa, evolução industrial e as potências, e aí vem a pergunta do chefe, né? As potências estrangeiras que já se movimentavam para controlar e derrotar o Império Otomano, já tinham na Arábia Saudita uma série de interesses. Eu estou falando de quem, moçada? Estou falando da Inglaterra, eu estou falando da França, eu estou falando das nações, dos estados modernos, né? Portugal, Espanha, Holanda, já existia interesse naquela região, não sobre o betume, o famoso petróleo, porque o petróleo ainda não era, meninos e meninas, uma matriz energética utilizado, querosene sim, mas o petróleo não era utilizado como matriz energética. Nem carvão, porque aquela região é uma região de soerguimento de placa tectônica e, portanto, era uma região que era fundo de oceano. Portanto, fundo de oceano não tem formação de carvão, tem formação apenas de petróleo. Ou seja, existia um objetivo, esse objetivo, inclusive, estava relacionado a duas áreas que a gente vai estudar mais à frente, que é o Shatt el-Arab, a costa, meninos e meninas, leste da Arábia. O Irã era um país extremamente importante, que não era Irã, né? Na verdade, era fragmentos do antigo Império Persa. A Mesopotâmia era uma região extremamente importante para o fluxo migratório, tanto é que havia um interesse ali de controle da Mesopotâmia e, meninos e meninas, a região de Canaã, né? As terras que jorram leite e mel, por conta de ser uma ligação com o mar Mediterrâneo. Então você tem ali a Palestina, você tem ali a região da Síria, ou dos assírios, né? Onde Damasco, que era sede do Império Turco-Otomano, ou seja, o homem doente da Europa, né? Ou seja, meninos e meninas, o Império Turco-Otomano precisava ser combatido pelas grandes potências que já influenciavam culturalmente, socialmente aquela região. Quando eclode, moçada, as grandes revoluções liberais, esse interesse se amplifica de forma bastante significativa. E isso tudo acontece justamente no momento em que o Wahhabi está andarilhando pelaquela região. Ele é expulso de Meca, e quando ele é expulso de Meca, existiam, meninos e meninas, uma galerinha ali que tinha interesse de fato no que, realmente, a gente não pode ser submetido aos interesses, às determinações das grandes potências. Isso vai destruir a nossa base cultural. Então, Wahhabi, eu vou investir em você, eu vou financiar a sua escola de doutrinação da fé. É quando a Wahhabi começa, o que, moçada? A ter investimento para criar as escolas de fé. E essas escolas de fé, meninos e meninas, começam a receber o quê? Também aporte beligerante. Ou seja, além da construção de uma estrutura religiosa, da propagação de estrutura religiosa, a defesa da fé vale tudo. Inclusive, fazer algo que o próprio profeta disse que era de bom tom evitar. Palavras do Corão, palavras do profeta, né? Evite matar inocentes e crianças. Elas não têm culpas de serem o quê? Doutrinadas por seres que têm a capacidade intelectual mais desenvolvida, adultos. Mas defenda a sua fé a qualquer custo. E é essa a lógica do Wahhabi. O Wahhabi, a frase matriz do seu pensamento é: defenda o Islã a qualquer custo. Defenda o Islã a qualquer custo. Mas, Flávio, por que você e o Edivan estão falando de Wahhabi? Por que vocês falaram de salafismo? O wahhabismo, moçada, vai fortalecer o salafismo, ou vai se apropriar da lógica salafista, e isso vai influenciar a formação de uma série de grupos no século XIX, grupos ainda muito tribais, né, muito de aldeões,
mas no século XX, quando vem aí a fragmentação em 1924 do Império Turco-Otomano, a influência dos pensamentos de Wahhabi ganhou muita força, sobretudo aonde? Na Arábia Saudita e no Egito, e o chefe vai falar disso para vocês agora. Eu queria, eu queria trazer um outro nome, antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso aí, que aí virá a Irmandade Muçulmana, no Egito, o Sayyid Qutb. Flávio, no século XVIII, um contemporâneo do Wahhab foi um indiano. Eu queria falar desse indiano. Seu nome era Shah Waliullah. Shah Waliullah, que também esteve em Meca. Foi contemporâneo de Wahhab e juntos estiveram sob a influência das ideias do Ibn Taymiyyah. O Waliullah, ele vai levar essas orientações e essa fundamentação teórica para aquela região que corresponde hoje ao norte da África, Paquistão e Afeganistão. E essa doutrina e essa orientação de cunho salafista vai servir de base para o desenvolvimento de um movimento ali na Índia, que mais tarde iria fazer resistência ao Império Britânico, que é o chamado movimento Deobandi. Então veja, essa propagação dessas escolas que vão fundamentar o pensamento salafista / sunita também vai chegar na Ásia Central. E isso explica o porquê de hoje nós temos ali naquela região os movimentos mujahedins, entre os quais se destaca o movimento talibã, que nesse momento controla o Afeganistão. Enfim, nós vamos chegar também nessa discussão, né? Chefe, só uma ponderação que eu acho interessante. Inclusive, a gente precisa sempre lembrar que, por exemplo, se você vai no Irã, o Irã não é um país árabe, gente. O Irã é um país, o quê? Persa. Como o Afeganistão também não é um país árabe, né? O Afeganistão é um país tribal. Tanto é que, assim, as leis muçulmanas lá, que são chamados de os deveres do profeta, se propagam com outro nome, são chamados de aradites, né? Os aradites, os dizeres do profeta. Nós precisamos seguir os dizeres do profeta. E aí você vai pegar os pashtas, ou os grupos que são formados ali. O Afeganistão é um país, como o Paquistão, extremamente tribal, como a região da Caxemira. Então, o Wahhabi, ele é muito importante justamente porque ele vai ter um grau de influência, e essa influência financiada absurdamente também, moçada, pelos senhores de Meca, os novos senhores de Meca do século XVIII, para expandir isso para a Ásia Central, para expandir isso para o Sudeste Asiático, para o continente subindiano. Tanto é que a gente vai ter uma formação de um país ali, tá? Chamado Bengala, dominado pelos ingleses e etc, etc. E não é à toa que o Afeganistão passa a ser considerado, por conta disso, chamado cemitério de impérios, né? Porque os primeiros impérios a serem derrubados depois do Império Mongol foi justamente o Império Britânico no século XVIII, em função do quê? Dos movimentos. E isso é interessante, tá? O Wahhabi, ele tem uma versão ele tem uma visão radical do Islã, mas é uma visão, moçada, centrada na lógica de defesa inconteste de uma identidade, do seu grupo. É por isso que, inclusive, o Wahhabi vai ser muito influente em outros países do planeta. Por exemplo, em um momento a gente vai falar sobre isso, por que muitos negros norte-americanos, no movimento pelos direitos civis norte-americanos, se converteram ao Islã. Malcolm X, Muhammad Ali, etc, etc. Justamente por conta dessa lógica de Wahhabi, que era justamente a de que, moçada? Defesa incontestável da sua identidade. E a sua identidade é a sua fé muçulmana. O que a gente, então, está vendo, né, ao longo desse processo histórico, então a gente tem lá século XIII, o Taymiyyah, século XVIII, o Wahhabi, o Waliullah, né? E nós vamos ter também, no século XIX, na segunda metade do século XIX, o Al-Afghani. Al-Afghani.
cujas ideias de Afghani também estão baseadas nessa noção de puritanismo, nessa noção de combater todo tipo de apostasia, de evitar toda e qualquer influência estrangeira. E agora nós estamos na segunda metade do século XIX, quando ali se processa mais uma incursão do capitalismo em sua fase industrial, né, onde as potências europeias vão simplesmente se apropriar daquela área. E essa apropriação, como você disse, Flávio, ela acaba representando uma ameaça àquelas identidades. E muito desses fundamentos do islamismo tem muita relação com a identidade daqueles povos, né? E aí as ideias do Afghani, elas vão repercutir em Hassan al-Banna, que foi o fundador da Irmandade Muçulmana no Egito, Said Qutb, que hoje é considerado um dos pais do terrorismo moderno, que também foi um egípcio, o próprio Ayman al-Zawahiri, que veio a se tornar o braço direito do Osama Bin Laden. E o próprio Osama Bin Laden, que é fruto dessa construção fundamentalista. Então, quando a gente falou em cruzada islâmica, nós estamos falando de um percurso que essas sociedades estão realizando, e esse percurso voltado para uma ideia de resistência contra todo um aparato estranho e estrangeiro que acaba solapando as identidades. Então, na verdade, é uma luta pela identidade. Ora, não aqui estamos de forma nenhuma falando de atividade terrorista. Não estamos falando sobre isso. E sequer justificamos isso. Pelo contrário, o que nós estamos falando é de movimentos fundamentalistas, e aí é preciso ter cuidado com a palavra fundamentalista, né? Ela hoje é utilizada como sinônimo de terrorismo, e isso não equivale à realidade, tá? Nós estamos falando de movimentos que vão dar fundamentação a todo um processo de resistência dessas sociedades que estão ali lutando pela própria identidade e pela manutenção da sua própria existência. E ali no final do século XIX, mais um pensador que é o Al-Afghani e que vai acabar influenciando todos esses outros pensadores e ideólogos desse movimento, que depois, né, mais no século XX, vai ganhar contornos, né, de fundamentalismo e extremismo islâmico que vai gerar toda uma movimentação terrorista. É sempre bom lembrar, galera, que a gente viveu no século XIX a fase do neocolonialismo, dessa lógica imperialista, né? Então, aí sim, já havia interesse das grandes corporações que surgiam no final do século XIX acerca de um recurso fundamental que tem no Oriente Médio, um tal de ouro negro, petróleo, né? Então, já havia um interesse. E o século XIX é o século, moçada, onde o nacionalismo que se espalhou pelo planeta ganha muita força. O século XIX é o século do nacionalismo. E a gente tem um monte de nacionalismos que têm origem, meninos e meninas, nesses países. Inclusive, não se esqueçam do sionismo, do movimento sionista, que era um movimento nacionalista judeu, né? Cara, há uma tentativa, galera, de reconstruir a força do Império Otomano. Quando o chefe cita lá o século XIII, não se esqueçam que o século XIII é o século de nascimento desse império, né? Desse império que conseguiu sobreviver, meninos e meninas, durante 7 séculos. Ou seja, os caras não são não são, como é que fala? Água de mangueira, não. Os caras são muito fortes e chegaram ao sul da Rússia, não se esqueçam ali do Cáucaso, né? E o Wahhabi tem muita influência ali no islamismo do caucasiano, né? Não se esqueçam, meninos e meninas, da região da Albânia, da Península Balcânica, né? A Bósnia, a região do Kosovo, né? Que são regiões que também têm o que, meninos e meninas? Uma quantidade muito grande de muçulmanos. E tem uma tese do Wahhabi que é construída reconstruída nesse início do século XX, que
para nós, naquilo que a gente entende, moçada, da geopolítica da região, é extremamente importante. A gente entender, meninos e meninas, que, olha só, quando a gente fala de islamismo, a gente tem uma influência daquilo que nós chamamos de uma águia de duas cabeças, né? A junção do que, moçada? Do poder religioso com o poder político. O Wahhabi não conseguia ver, os salafitas não conseguem observar, moçada, a distinção entre o poder religioso e o poder político, tá? Lembre-se, a lógica de califado, o chefe inclusive pode falar bem disso, né? A lógica de califado é uma lógica um pouquinho diferente do que a gente pensa hoje, né? Mas esse pensamento moderno de califado é o quê? Da construção de estados islâmicos ou estados islamizados, que é o caso do Afeganistão. O Talibã acaba de criar o quê? Um estado islâmico do Afeganistão. Vocês entendem isso? Ou seja, há uma tentativa no final do século XIX, final do século XX, final do século XIX e início do século XX, desse homem doente da Europa, esse elo frágil da Europa, voltar a ter força. Vem os nacionalistas turcos, tentam, moçada, ascender politicamente, e aí no meio desse processo vem o eclodir da Primeira Guerra Mundial, e aí o Império Turco-Otomano ele é engolido. Só que esse engolir está relacionado, moçada, a uma das maiores desgraças sociais produzidas pelos europeus, a criação de fronteiras artificiais, configurada, sobretudo em 1916, naquilo que nós chamamos de Tratado de Saxe-Picot. Por que esse tratado ele é tão importante? Porque eu, primeiro, invisibilizei uma história. Lembrem-se que a Mesopotâmia deixou de ser Mesopotâmia e passou a ser Iraque. A Pérsia deixou de ser Pérsia e passou a ser Irã. A região dos assírios, meninos e meninas, passaram a ser comandadas por elites, por exemplo, xiitas, num país de maioria sunita, o alauíta, né, que é um xiitismo laico, ou seja, peraí, vamos lá. Você está falando do quê, moçada? Do Estado, de uma religião que não consegue desassociar o poder político do poder religioso, de um lugar, de uma fé que não consegue desassociar. Você coloca uma elite política para comandar essa religião laica, de uma etnia diferente. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma, velho. É igual o Botafogo ser campeão mundial. Isso não vai existir, sacaram? Ou seja, é treta, treta, treta e treta. E a Primeira Guerra Mundial termina nesse contexto. Criação da Liga das Nações, né? Com a criação da Liga das Nações, o Império Turco-Otomano chega ao fim em 1924, a Arábia Saudita se torna um país, o chefe vai falar um pouco disso da Arábia Saudita, né? A importância da Arábia Saudita nesse contexto, né? O Egito se torna independente, sacou? Só que essa Arábia Saudita e esse Egito se tornam independentes, meninos e meninas, mas não sob a tutela de um consenso popular firmado a partir de um contrato social coletivo de um Estado-nação, que a gente construiu depois de Westfália. Ou seja, a autodeterminação dos povos não existe. Tanto é que tem uma frase do Woodrow Wilson que eu acho sensacional. Eu ia falar de forma coloquial aqui, chefe, mas você vai me permitir, né? Olha só, qual a chance disso dar certo? França e Inglaterra, de vocês triturarem essas fronteiras, artificializar essas fronteiras. Vocês estão criando um berçário, um arcabouço de quê? De guerras futuras. Parece que ele não era mãe de Ná, mas ele profetizou, né? Ou seja, a consequência foi justamente queimada um comboio de guerras. Como reação a esse imperialismo neocolonialista que se estabelece ali na região do Oriente Médio e em outras regiões, obviamente, né? A partir dessas incursões franco-britânicas, né? Definindo fronteiras, ou seja, roubando a possibilidade desses povos de definir as próprias fronteiras, ou seja, de construir a própria história. Foi isso que os europeus fizeram. Me parece que agora eles têm um legado a pagar a partir de tudo isso. Em 1928, por exemplo, lá no Egito, né, Hassan al-Banna, ele funda a Irmandade Muçulmana.
que nada mais é do que um movimento de caráter islâmico que tem como objetivo combater o imperialismo britânico e fundar no Egito uma espécie, um Estado Islâmico. Na verdade é isso. É o grande desejo de muitos desses povos. É óbvio que isso não foi possível, porque a Irmandade muçulmana veio depois a ser colocada na ilegalidade, e na sequência desses acontecimentos, ali por volta dos anos 1950, né, a monarquia Farouk no Egito, que foi instituída pelos britânicos, ela foi destituída, né? E aí essa destituição ocorre em função de sentimentos nacionalistas que vão eclodir naquela região, principalmente na figura de Gamal Abdel Nasser, que vai levantar uma bandeira na constituição de um Estado egípcio não islâmico, mas laico, o que vai fazer com que o governo Nasser venha a entrar em conflito com os interesses da Irmandade muçulmana, até porque, preciso dizer, que nessa história da constituição do Estado egípcio, primeiro como um mandato britânico, né? E depois, a partir da figura do Nasser no Egito, nos anos 50, e essa tentativa de romper com essa dominação estrangeira, primeiro dos europeus e depois dos norte-americanos. E nesse mesmo sentido, a Irmandade muçulmana seria reinventada nos anos 1960, a partir da figura de um professor, o teólogo egípcio Sayyid Qutb, que vai construir muita da fundamentação. Óbvio que a ideia de Qutb, ela ganha radicalismo, né? Ela está muito associada a uma escola teológica sunita chamada Rambalista, ou escola Rambali, e que traz uma concepção de acirramento, que traz uma concepção de agredir aqueles que nos agridem. Existe uma concepção muito interessante, um conceito que foi construído por Sayyid Qutb na sua época, lá no Egito, em que ele dizia o seguinte: olha, a comunidade muçulmana, ela voltou aos tempos da barbárie. Olha a concepção dele. Ele diz: o nível de apostasia é tão grande da comunidade muçulmana, e isso ele também dizia no Egito, e essa submissão daquelas comunidades muçulmanas aos interesses estrangeiros, ocidentais, que ele faz essa afirmação. É o que ele chama de Jahiliyyah. Jahiliyyah é o retorno a um modo de vida anárquico, a um modo de vida pagão, antes do profeta. E ele passa a defender os preceitos de um Islã puritano, no sentido de romper com aquele ciclo de apostasia, com aquela ideia de romper com o Egito laico, que foi estabelecido pelo governo Nasser, e ali conclamar o que eles sempre desejaram, o grande Estado Islâmico. Só que essas ideias de Qutb, elas vão reverberar na figura de um radicalismo que vai alimentar células terroristas, das quais eu gostaria de citar uma delas, a primeira, chamada de Jihad Islâmica, que tem suas raízes na Irmandade muçulmana e que depois também vai influenciar os movimentos terroristas palestinianos contra a instituição do Estado de Israel. A exemplo do Hamas, que hoje atua na faixa de Gaza, a exemplo dos mártires de Al-Aqsa, que atuam na Cisjordânia, e até mesmo do movimento, embora xiita, Hezbollah, que atua a partir também do sul do Líbano. Então veja, essa concepção fundamentalista que foi construída ao longo do tempo, agora ela vai alimentar bases das organizações terroristas. E a ideia justamente é essa. Ora, precisamos reagir, precisamos restituir as nossas velhas tradições, que são as tradições que nos interessam. Não nos interessa o modo de vida ocidental. Não nos interessa o American Way of Life. Ora, nós queremos o nosso modo de vida. E aí vem toda uma reação. E essa reação agressiva,
a partir de interpretações agora distorcidas do Alcorão e que vai alimentar todo esse conjunto de organizações terroristas que hoje estão atuando o mundo afora. Cara, eu fico feliz escutando o chefe, gente. Eu tô aqui reparando, é bom demais. Cara, que legal, que fera, que fera, que fera. Mandar um beijo, Guilherme teve aí, Barbosinha teve aí, ou está. Marcão, um beijo, Lilith, Raíssa, Giovana. Cara, que massa vê-los aqui, Marquinhos, enfim. Bom, paralelamente, meninos e meninas, aquilo que está acontecendo no Egito, nós temos a ascensão. Aliás, eu gosto de uma frase do Saddam Hussein, eu acho sensacional essa frase, né? O Kuwait é uma invenção britânica no Oriente Médio, né? Porque o Kuwait os Emirados Árabes Unidos também, o Bahrein também, ou seja, você tem um monte de invenção britânica ali naquela região, né? Invenção de quê? De elites que estavam, como é o caso do Egito, tá? De elites que viraram petromonarquias absolutistas, mas alinhadas aos interesses imperialistas norte-americanos e etc, ingleses e franceses, né? O Irã entra mais ou menos no meio desse processo, mas a gente vai falar pro Irã depois. Mas paralelamente ao Egito, a gente não pode deixar de citar a Arábia Saudita, galera. Por que a Arábia Saudita é tão importante? Porque a Arábia Saudita no final do século XIX, a gente já tem a ascensão ali de um grupo que se pautará como os defensores do Islã puro, né? Os defensores das teses wahhabistas, o Estado arabista na sua essência. E esse grupo que ascende ali é justamente a famosa Casa Saudi, né? Que até hoje, meninos e meninas, comandam como uma monarquia absolutista aquele que é talvez o mais violento e o maior, né, investidor do islamismo na sua incursão mais violenta, né, que é a Arábia Saudita, tá certo, moçada? A Arábia Saudita, um parceiro estratégico da Inglaterra, dono de 6% do PIB dos Estados Unidos e de um local, moçada, que retira ali o terceiro maior produtor de petróleo do planeta, né, que retira dali algo em torno, pouca coisa, só 33 a 35% de todo o petróleo que a gente produz no planeta Terra. Ou seja, é um parceiro de longa data, é um parceiro de um século, mas é um parceiro negligenciado, meninos e meninas, da sua propagação violenta. Até hoje, e aí a gente pode perceber que a Arábia Saudita ela é clara nesse processo. A mulher acabou há cerca de 2 anos, passou a poder dirigir há cerca de 2 anos, acompanhada do marido, né? A perseguição é extremamente violenta aos opositores da Casa Saudi. Ou seja, uma monarquia absolutista extremamente sangrenta, violenta, né? Autoritária. E que tem origem. A origem, o que, moçada? A proteção do arabismo, ou seja, é a essência do país que vai defender a lógica wahhabista. Então, paralelamente com o Egito, com o desenvolvimento da Irmandade Muçulmana, nós temos o que, moçada? A ascensão do Islã puro como Estado, tá? Como Estado. E lembre-se, a Irmandade Muçulmana, moçada, aliás, a gente brinca do Egito, já citou o Egito. O Egito é um país sensacional, né? Dos 100 anos de Egito, nos 100 últimos anos do Egito, moçada, teve 1 ano e meio de democracia, né? O resto tudo, ou seja, ou foi monarquia, ou foi ditadura pró-União Soviética e a maior parte do seu tempo ditadura pró-Estados Unidos. Ou seja, veja como que essa coisa ela é muito doida, né? E a Arábia Saudita, pior ainda, a Arábia Saudita nunca foi uma democracia a partir do momento que se transformou como país, defendendo o que, moçada, sendo protetor da tese wahhabista, tá certo? Então esse é um detalhe importante. Né, Flávio, lá no Egito, em 1953, mais ou menos, quando um grupo de militares chega ao poder e a figura de Nasser, né, se transforma naquele presidente carismático, a Irmandade Muçulmana foi colocada como um organismo terrorista.
Inclusive, membros da própria Irmandade Muçulmana atentaram contra a vida de Nasser, né? Houve tentativa de assassinato. Porque, num primeiro momento, a Irmandade Muçulmana apoia Nasser. Oi? 12, né? 12 tentativas de assassinato ao Nasser. Olha só pra ver. Só da Irmandade Muçulmana, né? Irmandade Muçulmana. E aí, por conta disso, ela foi colocada na ilegalidade. E muitos dos membros da Irmandade Muçulmana foram expulsos do Egito. E esses membros da Irmandade Muçulmana, que trazia consigo toda essa fundamentação salafista, eles vão migrar para a Arábia Saudita. E eles vão ensinar nas escolas da Arábia Saudita. E esses ensinamentos vão proliferar a partir dali, dando suporte a essas organizações terroristas. Então, o que nós temos, principalmente ali na depois do final da Segunda Guerra Mundial? Uma dispersão dos chamados indivíduos jihadistas, que trazem consigo um conteúdo fundamentado a partir desses pensadores dos séculos 13, 17, 18 e 19, e que vão espalhar toda essa orientação doutrinária a partir da Arábia Saudita, que vai financiar esse movimento salafista. A Arábia Saudita e a monarquia saudi, que vai se transformar na chamada guardiã das cidades sagradas, que é Meca e Medina. E aí, nesse sentido, como um dos grandes filhos, como um dos grandes alunos dessa escola salafista, ou rabista, puritana, é o próprio Osama Bin Laden, que eu acho que seria a hora da gente tocar nesse ponto, né? Que em 1979 viajou para o Afeganistão. Veja, essas lideranças que são expulsas do Egito, elas se estabelecem na Arábia Saudita e se transformam em grandes ideólogos, em grandes formadores de opinião desse Islã extremista, o que vai alimentar uma espécie de jihadismo contra o mundo ocidental, né? E aí nós vamos chegar em 1979 com dois grandes episódios que vão marcar aquele ambiente do Grande Oriente Médio. Em 1979, a invasão da União Soviética sobre o Afeganistão. E em 1979, a Revolução Islâmica no Irã, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que por sua vez também bebeu exatamente dessa mesma fonte de orientação teológica fundamentalista salafista, embora no Irã a Revolução Islâmica tivesse um caráter específico, né, que é a chamada Revolução Xiita. Mas mesmo assim, o próprio Ayatollah Khomeini, ele fez traduções dos livros de Tamia, dos livros de Wahhabi, e levou para o seu país. Ele traduziu para a linguagem persa. E aquilo vai fundamentar o que a gente chama de jihadismo xiita, que vai culminar em 1979 com a derrubada da monarquia, né, da petromonarquia de Reza Pahlavi, pró-americana, e que tentava ocidentalizar o país, e que aos olhos, né, dos líderes islâmicos da cidade de Qom, que é o centro do movimento jihadista ali no Irã, que é o centro do pensamento e da construção do pensamento islâmico xiita naquele país, o que nós vamos ter? Uma reação à presença norte-americana no Irã, uma reação a uma tentativa de ocidentalizar a sociedade iraniana, né? Exato. E aí muçulmanas de biquíni, né, chefe? Pois é, então isso aos olhos, né? Aos olhos da tradição, aos olhos da cultura do mundo islâmico, isso é uma afronta aos ditames alcorânicos, né? Aliás, por falar em mulheres, né? Hoje eu estava ouvindo que no atual Afeganistão dos talibãs, as mulheres estão proibidas da prática de esportes. Tá? Exatamente.
Só para trazer essa ideia. Mas aí, o que que nós temos? Em 1979, um grande movimento jihadista no Irã. E esse movimento, ele vai influenciar o mundo árabe como um todo, embora o Irã venha a ser uma nação persa. Eu acrescentaria nesses eventos que o chefe citou mais um, que instabiliza em 1970, ou se torna instável, né, em 1979 o mundo árabe, né, que é o acordo de Camp David, né, porque o Egito é o primeiro país árabe, a maior nação árabe do planeta Terra, né, a reconhecer o Estado de Israel. E por isso é considerado um traidor. E vejam, tá, galera, tudo isso culmina ou é o resultado de algo que começa muito forte na década de 60, né? Na década de 50, final da década de 50 e início da década de 60, que é um movimento iniciado pelo Nasser, que é o panarabismo, né? Que tem como elemento circunstancial também, veja como que, apesar da diferença étnica, né, de interpretação do Islã, as coisas são muito próximas, né? O Egito com o nasserismo e o Irã com o Mossadegh, em 1953, nacionalizando o petróleo. O Irã era o quarto maior produtor de petróleo no planeta naquele momento, né? E esses movimentos nacionalistas, de alguma forma, criaram para o mundo ocidental barreiras muito importantes. O Al-Fatah, no final da década de 50, surge, influenciado por esse movimento. A OLP, Organização pela Liberdade Palestina, idem. A OPEP, criada em 1960, também dentro dessa lógica nacionalista. E aí, galera, a década de 70 ela começa tipo bombástica, né? O mundo está tentando entender a aproximação dos Estados Unidos com a China, o rompimento da China com a União Soviética, né? A União Republicana dos Skatistas de Sobral, né? E a porrada tá comendo. E de repente eclode a quarta guerra árabe-israelense, e quando eclode essa quarta guerra, vem dali o problema. E que problema que o mundo não conseguiu resolver? Tanto é que o capitalismo e o socialismo ruíram nesse processo. O tal do choque do petróleo, né? A OPEP falando assim, chega, não quero mais vender para países alinhados do Estado de Israel. E nesse momento nós temos uma posição muito importante, que 1979 é muito central. Que posição é essa? A lógica de intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio. E isso é muito importante para a nossa discussão, galera. Por quê? Os Estados Unidos ele promove basicamente 4 tipos de intervenção no Oriente Médio desde a década de 70. Intervenção número 1, fortalecimento de grupos que são chamados de grupos tribais árabes, mas que levam uma lógica extremista, beleza? Para a gente não falar fundamentalismo. Intervenção número 2, a criar milícias que promoveriam uma guerra para os Estados Unidos, ou combatendo em guerras que os Estados Unidos diretamente não poderia participar. Exemplo disso, os grupos milicianos liderados pelo Osama Bin Laden no Afeganistão. Segunda forma de intervenção. Lembra que Bin Laden, inclusive, sendo treinado aí como elemento de guerrilha, né, moçada, pela CIA e pelos Estados Unidos. Terceiro elemento, golpes de Estado que colocam no poder presidentes, pessoas, líderes alinhados com os interesses norte-americanos, né? No caso do Egito, meio dissonante um pouquinho disso, porque o Nasser morre em 1950 e aí assume o Sadat. E o Sadat queria romper com a União Soviética e se aproximar dos Estados Unidos. Morreu por conta disso também, mas enfim, isso é um outro papo. Mas eu tenho um golpe de Estado, Saddam Hussein, em 1978, colocado no poder em 78, meninos e meninas, com apoio claro e manifesto, e num país xiita, tá certo? Um sunita ascendendo ao poder, um sunita salafita, inclusive, né? Ascendendo ao poder, por interesse norte-americano, tá certo? E existe uma quarta intervenção que a gente poucas vezes aborda, mas que eu acho que é super importante da gente destacar, que são as chamadas sanções ou acordos, né? Através dos acordos ali. Camp David é um deles,
Os Estados de Israel tendo a possibilidade de produzir arma nuclear é outro, tá certo, meninos? E o Paquistão também produzindo arma nuclear com apoio dos Estados Unidos também tá relacionado na construção desse Himmler, né, que os Estados Unidos produz ali para tentar isolar a União Soviética, tá certo? Ou seja, a gente tem ali a construção de uma série de proxies war. Na prática, o que significa isso, galera? Guerras por procuração. Os Estados Unidos ajudando a promover conflitos contra inimigos dele, mas numa guerra que não era lutada por ele. E aí vejam como é que isso é interessante, voltando ao ano de 1979, né? Quando você tem a invasão soviética ao Afeganistão, ela é até um tanto quanto questionável, porque a União Soviética, meninos e meninas, esteve inserido no contexto de desenvolvimento do Afeganistão de forma muito firme e, de certa forma, harmônica entre as décadas de 50 e o final da década de 70, né? Inclusive com governos pró-União Soviética. Lembrando, Afeganistão, Cazaquistão, Uzbequistão, etc, etc, né? Ou seja, esses estão, apesar da influência árabe, muçulmana, né, de lugar de morada, eram lugares, moçada, muito mais próximos da Ásia Central do que, literalmente, do Oriente Médio, ou seja, com muito mais influência da Ásia Central. E a Ásia Central era um pouco asiática naquele momento, né? Então foi a Revolução de Saúl. A gente começa a ter o que é disputa de poder pela União, pelo controle do Afeganistão. E aí, meninos e meninas, acende um cara chamado Abdullah Amin. E esse cara, o Abdullah Amin, quando ele acende, ele fala assim: é a hora de romper. É a hora da gente. Eu não sou mais pró-União Soviética. E aí vem o que? A invasão, em 1979. Quando vem a invasão, a União Soviética já estava, moçada, destruída economicamente por conta da Comecon e por conta do choque do petróleo. O choque do petróleo de 73 ele foi agravado em 79 com a Revolução Iraniana. O capitalismo responde a isso com o neoliberalismo. É uma resposta, né, à crise econômica, e o socialismo não. E a União Soviética vai encontrar ali, moçada, um dos estopins para a sua implosão. A implosão desse lance chamado Bloco Soviético, né, da União Soviética. Por isso que a gente chama mais uma vez o Afeganistão de um cemitério de quê? O cemitério de impérios. Um grupo ali, os Mujahedins, né, passam a receber apoio de um outro grupo chamado Talibã. Talibã, meninos e meninas, que era um grupo de fronteira, pequenininho, mas que atuava muito fortemente no Paquistão, atuando no Paquistão, inclusive com escolas de propagação da fé, inclusive eram extremamente violentas. Lembrem-se que foi um membro do Talibã que atirou na cabeça da Malala por conta dela desejar estudar, né? Quem não leu o livro Eu Sou Malala é muito legal. Malala, que é prêmio Nobel da Paz, tá certo? Ou seja, o Talibã reforça esse grupo rebelde chamado de Mujahedins, né? E é para reforçar esses dois caras, Rambo 3, né? Lembra do filme do Rambo 3, chefe? Aquela mentira chamada Rambo 3, né? Veio que, meninos e meninas, as milícias treinadas pelos Estados Unidos da América para combater os soviéticos, o Império do Mal ou o Império Vermelho lá no Afeganistão. Não é isso, chefe? É isso aí, Flávio. Eu queria trazer para toda essa conjunção de fatores, né, o Estado de Israel. Né? O Estado de Israel como um instrumento do imperialismo ocidental naquela região. Não há dúvidas nenhuma de que a história da consolidação do Estado de Israel serviu aos interesses estrangeiros na região. Veja, nós temos Nasser no Egito, levantando a bandeira anti-imperialista e pan-arabista, ou seja, a ideia da união das nações árabes. Imagine nações árabes unidas. Qual seria o problema e o desafio para os interesses estrangeiros naquela região? Então, de certa forma, não só a criação, como a manutenção e a consolidação do Estado de Israel, numa sequência de guerras contra os árabes, serviu para enfraquecer esses nacionalismos laicos. Então nós temos a guerra de 48 e 49, Israel sagrando-se vencedor, declarando sua independência. A guerra de 1956, a guerra do Canal de Suez. O Egito sendo derrotado por Israel
que recebeu o apoio explícito da França e da Inglaterra. Temos a famosa Guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, quando Israel simplesmente destrói as forças armadas do Egito, da Síria e da Jordânia. E óbvio que nós sabemos que por trás disso existia toda uma estrutura do mundo ocidental, reforçando a presença do Estado de Israel. E a quarta guerra que você acabou de citar, relacionada ao primeiro choque do petróleo, né? A guerra do Yom Kippur, a guerra do Dia do Perdão. Esse conjunto de guerras enfraquece o nacionalismo árabe. E é diante do enfraquecimento desse nacionalismo árabe que o fundamentalismo vai ganhar ares de extremismo. É nessa passagem dos anos 60, 70 e 80 que, uma vez que o nacionalismo árabe de alguma forma fracassou, e quando você cita o acordo de Camp David em 1979, quando o Egito assina um acordo de paz com Israel, ali estava sendo enterrado o movimento panarabista. E como você bem disse, não à toa, o presidente do Egito, Anwar Sadat, sucessor de Nasser, veio a ser assassinado por membros da Irmandade Muçulmana. E veja, e no meio desse grupo responsáveis pelo assassinato de Sadat, ali estava um médico egípcio que tinha essa formação salafista, Ayman al-Zawahiri, que eu já o citei. E cito novamente, que também faria parte dessa campanha jihadista no Afeganistão. Ou seja, um esforço em torno de um ideal jihadista, em torno de uma ideia de guerra santa contra o Império Soviético. É preciso salientar que o fim e o enfraquecimento do nacionalismo árabe vai ganhar essa substituição desses movimentos jihadistas. E o Afeganistão vai funcionar como um terreno fértil para esse jihadismo a partir do instante em que os guerrilheiros mujahedins, patrocinados pelos Estados Unidos, dos quais os talibãs vão se destacar, ali eles receberam jihadistas do Egito. Olha só, jihadistas egípcios foram para o Afeganistão, libaneses, sírios, iraquianos, jordanianos, e aí dá para citar uma figura chamada Abu Musab al-Zarqawi, que depois vai representar a resistência da Al-Qaeda quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, mas essa é uma outra história e eu não sei se nós vamos ter tempo para isso hoje. Mas, enfim, ali no Afeganistão, vários jihadistas indianos, muçulmanos, jihadistas indonésios foram para o Afeganistão, porque todos se identificaram com essa guerra. Essa guerra contra quem? Contra o Império. Primeiro, o Império Comunista, representado pela União Soviética, e depois que a União Soviética é expulsa do Afeganistão, esse jihadismo empreende uma nova guerra, que eles vão chamar de Guerra Santa, né? Contra o mundo ocidental. O que vai acabar repercutindo num conjunto de episódios, num conjunto de atentados terroristas, porque de lá do Afeganistão, Bin Laden volta fortalecido, e junto com ele a sua organização terrorista Al-Qaeda, que quer, antes de tudo, dar uma resposta para o Ocidente. Dar uma resposta com base em toda a fundamentação teórica que veio sendo construída desde o século XIII. Ibn Taymiyyah, o Al-Ahab, o Aluí, o próprio Afegani, Al-Afegani, o Al-Hassan Al-Banna, o Sayyid Qutb, e por aí vai. Então, na verdade, quando a gente fala de uma cruzada islâmica, então, no primeiro momento, nós temos essa cruzada baseada na necessidade de reformular,
né? A sociedade, a comunidade dos fiéis. No segundo momento, nós temos o nacionalismo árabe, tentando combater esse imperialismo. E na medida em que o nacionalismo árabe trai, porque Sadat, ao assinar acordo com Israel, foi considerado um traidor. E as demais petromonarquias passaram a ser consideradas traidoras. Ou seja, os governos dos países árabes que têm relação com essa ideia, com essa escola de vida muçulmana, esses líderes vão ser considerados traidores da causa do Islã. E é nesse momento que esse fundamentalismo vai alimentar o que hoje nós chamamos de jihadismo, que é o islamismo extremista, que é a interpretação equivocada e distorcida do Alcorão, e que traz como repercussão esse monte de tragédia que o mundo está vivendo, mas que as nações desenvolvidas plantaram essas sementes ao longo do tempo. O Paulo Vicentini, ele tem um livro chamado Grande Oriente Médio, uma citação que eu acho muito importante. A gente discutiu isso, né, chefe? Que é assim, o fundamentalismo islâmico, como ele é nomeado aqui, né, no Ocidente, esse extremismo islâmico, ele ascende de uma forma conveniente. É melhor ele ascender do que o socialismo ascender no mundo árabe, no lugar onde jorra. Você tropeça em poço de petróleo, tá certo? Mas pobre, com nível de desenvolvimento. Flávio. Isso, voltou. À vontade, Boa luz Flávio. e voltou aqui, foi mal. É apagão já? Já é apagão? Por conta da crise hídrica, barra crise energética, enfim. Esse país é muito doido, né, chefe? Deu um pico aqui, mas voltei. Então, o que a gente estava dizendo é o seguinte, que de alguma forma há um pacto norte-americano, moçada, em optar ou preferir, e a Revolução Islâmica é o símbolo disso, tá? É melhor os extremistas xiitas, os radicais xiitas estarem no poder, e aí eu tenho um inimigo para combater, do que você ter uma ascensão de um grupo socialista que poderia revigorar a União Soviética, que estava em declínio. Então, ou seja, existe uma opção norte-americana. Inclusive, um erro que a gente comete pra caramba, assim, eu cito muitos videogames com os meninos, né? Assim, se você pega jogos que falam sobre o terrorismo, você vê muito grupo fundamentalista com cara, né? De muçulmano, com face étnica de muçulmano, usando, né, os hijabs, os vestes quadriculadas dos palestinos, né, o que também é um outro equívoco, e usando a K-47, arma de fabricação soviética, né, quando, na verdade, muitos desses grupos, moçada, foram inclusive armados pela Arábia Saudita, que recebia armas como, por exemplo, a MW-16 de fabricação norte-americana, ou, por exemplo, armas de fabricação israelense, né? Lembra que a gente tem colinas de Golã, a gente tem uma série de outros elementos que lá na frente configurarão numa situação bastante importante, moçada, de fortalecimento de grupos rebeldes. Só que tem um detalhe, galera, que eu acho que é super importante. Há um ponto de ruptura, né? Há um ponto que esses caras falam assim, chega, é preciso que se faça alguma coisa para combater esse outro império que vem do Ocidente, sugar tudo aquilo que nós temos de riqueza, ou o pouco que nós temos, que não é pouco, né? O pouco que nós temos de riqueza, tá? E quando que é esse ponto de ruptura? Não é a guerra do Afeganistão, porque a União Soviética de fato estava enfraquecida e inclusive quando o Gorbachev ascende ao poder, um dos seus objetivos era tirar
e não consegue logo instantaneamente, mas era tirar a União Soviética do Afeganistão. Por quê, meninos? 15 mil mortos e grana, muita grana investida naquela guerra. Lembra que a gente tem guerra Irã-Iraque, lembra que a gente tem guerra civil libanesa, que gera... Aliás, tem mais gente, moçada, tem mais libanês no Brasil do que no Líbano em função dessa guerra civil. Então daí vocês imaginam como que é essa diáspora Palestina, Síria, afegã, etc, etc, etc. Mas tem um detalhe, tem a ruptura. Quando que essa ruptura rola? Galera, Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo, os antigos aliados viram, que moçada, ferrenhos inimigos. Eu tenho uma capa do Washington Post, né, dizendo assim: Osama Bin Laden, o príncipe saudita contra o império do mal. Aquele cara da segunda família mais rica da Arábia Saudita, especialista na área de construção civil e perfuração de poços de petróleo, que grande parte da família estava nos Estados Unidos. Esse cara se aprofunda no salafismo, se aprofunda no arabismo, no extremismo durante a década de 80. Ele convive com o Islã. Ele não era somente mais um rico muçulmano, ele era um rico muçulmano com aprofundamento da fé muçulmana, né? Uma fé inclusive radical. E no mais, de repente, eclode uma guerra em final de 90, início de 91, que é a chamada Guerra do Golfo, quando aquele aliado sunita, um tal de Saddam Hussein, fala assim: eu vou acabar com esse Kuwait, porque eu preciso de uma saída pro Shah Tel Arábia. Eu preciso de uma saída pro Golfo Pérsico, tá certo? Isso aqui foi invenção britânica. Não existe, vejam, não existe uma etnia Kuwait, não existe uma etnia Catar. Se você ver campeonato de qualquer esporte aí do Catar, é um monte de catado, de um monte de países. Por quê? Porque não existe essa etnia. Isso é um monte de elite que foi produzida pela Inglaterra e pela França naquela região. Então tá na hora da gente tomar aquilo que é nosso de volta, diz o Saddam Hussein. E só que essas elites são o quê? Alinhavadas com quem, moçada? Com a Arábia Saudita. E por serem alinhavadas com a Arábia Saudita, também estão alinhadas com quem? Com os Estados Unidos da América. Ou seja, é questão financeira, é grana. O Iraque ataca o Kuwait, a Arábia Saudita contra-ataca, ataca o Iraque, que contra-ataca a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita ferrou. Esses caras têm armas dadas pelos norte-americanos para lutar contra o Irã. Eu não vou conseguir bater de frente. E Estados Unidos me ajuda aqui. E ajudou. Tempestade no deserto. Aliás, ajudou em 5 dias, destruiu o Iraque. 5 dias. 5 dias, o Iraque foi destruído. Só que tem um cara no meio desse processo falando assim: não dá, velho. Não dá. Vocês são malucos? Vocês estão atacando o sunita. Quem tem que resolver os problemas entre os sunitas são os sunitas. Por que você chamar os Estados Unidos? Casa Saudi? Assim pra mim não dá. E não deu mesmo, né? Porque ele foi expulso, né, chefe? Diz aí essa história aí. Nós estamos aqui, vou resumir ao máximo, né? O que eu chamo de a trajetória de Osama Bin Laden, né? Primeiro que ele radicalizou-se, né? Ele tem uma história complicada com o pai dele, que abandonou a mãe dele, enfim, é uma coisa maluca, né? E ele não tinha muito contato com o pai. E eu acho que foi isso, inclusive, que o leva a mergulhar dentro dessa escola salafista, né? Considerada puritana. E ele vai se considerar um puritano. Bin Laden esteve no Afeganistão, junto aos mujahedins. Ele retorna à Arábia Saudita. E aí nós temos a invasão do Iraque sobre o Kuwait. Bin Laden procura então o rei da Arábia Saudita e diz: olha, lá no Afeganistão nós expulsamos os soviéticos. Lá no Afeganistão nós destruímos o Império Comunista. Nós, os mujahedins, quer dizer, guerreiros da fé, né? Guerreiro da fé islâmica, nós temos condições de expulsar os iraquianos do Kuwait. A monarquia saudita não deu a mínima para ele. Pelo contrário, o que fez a monarquia saudita participou da coalizão de forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos, que montou bases, inclusive, no território da Arábia Saudita. Naquele momento, Bin Laden já alimentava uma mágoa muito grande dos Estados Unidos. Pelo seguinte: Bin Laden acreditava que ao final da guerra do Afeganistão, depois que os russos fossem expulsos, os americanos fossem ajudar a reconstruir o país. Pelo contrário, o Afeganistão mergulhou numa guerra civil de 1989 a 1996, que acabou redundando na vitória dos talibãs e acabaram estabelecendo um regime tirânico, né? Um regime totalitário islâmico. O Talibã é isso, é totalitarismo islâmico naquela região, infelizmente.
E aí ele passa a alimentar essa raiva e esse ódio dos Estados Unidos e ele entende que, olha, eu fui usado pelos americanos lá no Afeganistão para expulsar os soviéticos. E agora, aqui no cenário da Guerra do Golfo, eu me disponho a lutar contra os iraquianos que invadiram o Kuwait e simplesmente a monarquia do meu país não dá a mínima para mim e simplesmente prefere fazer uma aliança com os infiéis. Essa é a ideia. Essa a percepção, essa a interpretação de Bin Laden em relação à Guerra do Golfo de 1991. A monarquia do meu país, considerada a guardiã do pensamento arrabita, considerada a guardiã dos solos sagrados de Meca e Medina, traiu o Islã puritano. Bin Laden, então, rompe com a monarquia do seu país. E ao romper com a monarquia do seu país, acaba... Caiu, galera, caiu. Não sei por que aconteceu, mas caiu. Peraí, esperando o chefe pra gente finalizar. Compartilha de novo que a gente faz a parte 2. Perdoe-me, por favor, me nos perdoe, gente. Não sei por que caiu, não sei se foi o chefe, não sei se... tudo frifas, Thiaguinho, beleza, meu velho? Tudo frifas, seu lindo! Fala, Beca, tudo bem? Deixa eu ver se o chefe... Aqui, ó. O chefe de novo. Só vale se tiver 80 de novo, hein, galera? Fera. Vai compartilhando aí pra gente fazer a... Oi! Fala, chefe! Oi, Flávio. Não sei o que aconteceu, o troço travou aqui, esquentou. Não faço a menor ideia. Flávio, vamos encaminhar então, né, para a gente não perder essa oportunidade que assim, para mim é fundamental. Eu estava falando da trajetória do Osama, ele volta do Afeganistão, Sim, senhor. briga com a monarquia do seu país, de lá foi expulso da Arábia Saudita, e aí ele vai se estabelecer no Sudão. Certo. E ali no Sudão ele começa a financiar uma série de atentados terroristas, né? O primeiro deles em 1993 contra as Torres Gêmeas. Isso mesmo, um carro-bomba que foi plantado no subsolo do World Trade Center. Ora, de 1993 a 1996 ele já estava sendo caçado pela CIA. E aí em 96 ele foi obrigado a sair do Sudão por pressão dos Estados Unidos sobre o governo do Sudão. E naquele mesmo ano, em 1996, ele já era considerado um emir, né? E aí ele emitiu uma fátua. Em árabe, fátua é decreto religioso. Ele pegou algumas suratas do Alcorão e acabou concluindo na ideia louca de que todo muçulmano deveria matar americanos. Isso é uma loucura. Mas isso reflete o nível de mágoa e o nível de ódio que Bin Laden passou a nutrir, não só pelos Estados Unidos, como também pelo mundo ocidental. E também porque ele se sentiu... Tem até a frase dele, né, chefe, que diz o seguinte, né? Perguntaram a ele, por que atacar inocentes, então, se eles voltaram e colocaram esses caras no poder, eles também são responsáveis por isso, né? E isso é um ponto importante. Depois, quando o senhor terminar essa fala, é interessante a gente trabalhar aí a lógica de terrorismo, né? Porque que terrorismo entra nesse contexto e tal. Mas manda ver, chefe. E aí, nesse sentido, ele tem que sair do Sudão. Eu estava lendo alguma coisa hoje sobre o Iraque e algumas casas e algumas lideranças políticas iraquianas que chegaram, inclusive, a oferecer suporte para Saddam ir para o Iraque. Bom, mas como ele tinha problemas com Saddam Hussein, ele simplesmente declinou desse convite. Ora, e para onde ia Saddam Hussein? Para o único lugar onde ele... para onde iria Osama Bin Laden? Para o único lugar onde ele se sentiria em casa, que era o Afeganistão, que falava a mesma linguagem da escola teológica wahhabista, junto aos talibãs, que naquele momento governavam e controlavam todo o Afeganistão. E ali, a partir do Afeganistão, nós ouviríamos falar de outros 2 atentados terroristas em 1998,
um na Tanzânia e outro no Quênia, contra embaixadas americanas. E um outro também no ano 2000. Isso mesmo, um destroyer americano foi atingido por uma embarcação de pequeno porte carregada de explosivos, o USS Cole. E nessa trajetória, ao longo dos anos 1990, já havia toda uma caça à figura dele. O próprio governo Clinton teve 9 chances de capturá-lo e perdeu todas as 9. E uma outra coisa que é muito curiosa, a sociedade norte-americana sequer estava interessada em Osama Bin Laden, não sabia o risco que estavam correndo. Pelo contrário, durante a administração Clinton, a sociedade americana estava muito mais preocupada com o escândalo sexual daquele presidente com a secretária dele lá, estagiária, enfim. Veja como Mônica as coisas Lewinsky. Exatamente. Enquanto isso, nos subúrbios de Nova York, já existiam células terroristas organizadas pelo chamado Sheik Cego, é isso mesmo, e que falavam a mesma linguagem desse radicalismo islâmico. Muito bem, chegamos ao ano de 2001 e ao famigerado 11 de setembro, quando ninguém imaginava que aeronaves que transportavam pessoas poderiam ser utilizadas como foguetes diante de alvos civis, né? Eu estive pesquisando sobre isso. O cérebro do 11 de setembro não foi Osama Bin Laden. Não foi, muito menos o Ayman al-Zawahiri, o seu braço direito, né, e orientador espiritual. Foi um jordaniano, não, um iemenita, se eu não me engano. Iemenita, é. Khalid Sheikh Mohammed. Alguém que também teria estudado nos Estados Unidos e fez engenharia nos Estados Unidos. Foi o cara que orquestrou, né, toda a logística para o 11 de setembro. E desde então, os Estados Unidos declararam a chamada guerra ao terror. Que guerra é essa? Nós não conseguimos entender ainda hoje. E aí, é papo para um outro encontro. Um outro encontro, é. E assim, é muito legal, galera, porque a Al-Qaeda e o Osama Bin Laden, eles inauguram uma modalidade de terrorismo que até então a gente não tinha no planeta Terra. E que modalidade de terrorismo é essa? Quando a gente fala de terrorismo, a gente fala de espaço. Geografia é espaço, não tem jeito, né, moçada? Então, é o entendimento do efeito de uma determinada ação sobre o espaço. Aliás, isso é espaço geográfico, né, chefe? Né? Como a nossa ciência tão bela determina. Né? E, cara, até então, até aquele momento, o terrorismo ele era uma prática muito provinciana. Um dia alguém me perguntou assim, Flávio, essa tomada do Afeganistão por parte do Talibã gera algum risco à paz mundial, de uma terceira guerra mundial? Eu falei, como diria Raymond Aron, a paz é impossível, mas uma guerra é improvável, né chefe? Que tanto gosta do Raymond Aron, né? A gente gosta pouco desse cara, né, chefe? E, cara, isso é muito importante porque o Talibã é um grupo provinciano, gente. O problema do Talibã é quando a gente esqueceu o Afeganistão. Porque quando a gente esqueceu o Afeganistão, aí, velho, os bichos vão passar o trator por cima, literalmente. Vão passar o carro. Já o Afeganistão sai do noticiário. E isso é um ponto muito importante, tá certo? A desgraça produzida pela invasão norte-americana desde 2001 e antes, moçada, pela invasão soviética e antes, pela dominação ali de grupos elitosos, etc, etc. Essas marcas, essas máculas, elas não vão ser superadas amanhã. O nome disso, o nome dessa vitória de pífero se chama Talibã, que não é vitória, é uma vitória com grande destruição. O Talibã está lá. O Talibã foi retirado do poder em 2001, depois de estar no poder desde 1996, e ele continua lá até hoje. Vocês acham, com sinceridade, que se os Estados Unidos quisesse mesmo determinar o fim de um grupo terrorista com a força que tem, já não teria feito? Mas, lembrem-se, o Talibã aliás, acordo firmado inclusive com os Estados Unidos. Essa saída não foi assim, vou sair aí. Não, e o Talibã surpreendeu os norte-americanos. Não tem nada de surpresa nesse processo, sacou? Mas o Talibã é um grupo provinciano. O problema não é esse.
O problema é que a Al-Qaeda, no Afeganistão, construiu uma força tamanha que deixou de ser um grupo provinciano para ser um grupo global. O problema da Al-Qaeda, e aí, lembre-se, tá? A gente comemora 20 anos do 11 de setembro, 10 anos da morte do Osama Bin Laden. E todo mundo pensou assim, cara, matamos Osama Bin Laden. E aí, acabamos com o terrorismo. Não! Não! Morreu. A morte do Bin Laden foi pior pro terrorismo. Por quê? Porque a Al-Qaeda, eu brinco sempre dizendo assim, é tipo uma Herbalife, né, chefe? Eu brinco fazendo isso, a Rinodê, né, a Prudente, é uma organização terrorista. O Bin Laden controlava as ações terroristas de alguma forma, inclusive com a tua grana, né? O Al-Qaeda fazia a mesma coisa, ajudava a coordenar. Com a morte do Bin Laden, o que nós tivemos? Literalmente, o que, moçada? A fragmentação da Al-Qaeda em um monte de grupos, em um monte de células. Boko Haram, o Al-Shabaab ganhando força com a influência da Al-Qaeda. No Sudão, moçada, você tem a expansão dos tribunais islâmicos, você tem a Al-Qaeda do Iêmen, a Al-Qaeda da Síria, a Al-Qaeda do Iraque, a Al-Qaeda da Indonésia. Tem célula da Al-Qaeda na China, brother. E aí a gente entende como que esse terrorismo, ele deixa de ser um terrorismo provinciano para entender a importância do Osama Bin Laden na globalização do terrorismo. Lembrando, tá, que nós temos, e aí a grana é importante nesse processo, né? O chefe tem uma expressão que eu esqueci, ó, o chefe tem uma expressão lindaça para isso, né? É uma sementinha que germinou em solo fértil, mas que cresceu lotada de espinhos. O nome disso se chama Bin Laden, Al-Qaeda. Quem criou isso assume a bomba por ter criado isso. É mais ou menos assim. E essa bomba se chama World Trade Center, essa bomba se chama Pentágono, essa bomba se chama, moçada, ataque em Madrid, ataque, lembra da morte do Jean Charles de Menezes lá em Londres? Também, ou seja, você tem uma série de elementos, né, que vão configurar essa vitória de Pífero, né? E lembre-se, quando a gente fala de terrorismo, a gente tem 3 tipos de terrorismo, que é o terrorismo de Estado contra a civilização, né? Feito, por exemplo, com os gulags na União Soviética, ou feito com a lógica do Brasil ame eu deixo, aqui, por exemplo, na década de 60, no sistema ditatorial brasileiro, tá certo? Nós temos o terrorismo de civilização contra o Estado. Quando o Osama Bin Laden ataca o World Trade Center, ele não está querendo atacar o World Trade Center, ele está querendo atacar o que representa o World Trade Center para o Estado americano. Sacou? Ou seja, isso é muito importante, gente. Tá? Ele tá atacando aquilo que representa militarmente o Pentágono. Ele, quando ataca um porta-aviões, ele está atacando um símbolo. Ele não está atacando pessoas. Vocês entendem o contexto? E isso é importante. E a gente tem um último tipo de terrorismo que é fruto do quê? Da fragmentação da Al-Qaeda. Que é o terrorismo de civilização, claro, o quê? Civilização. O objetivo do Estado Islâmico não é atacar a França, é atacar aquilo que a França produziu dentro da Síria. Não é atacar, meninos e meninas, o Bataclan cheio de pessoas francesas. É atacar o símbolo da imposição cultural produzida pelo Ocidente lá no Oriente Médio. Mais uma vez, nenhum de nós, nem chefe, meu mestre e eu, tentamos aqui justificar terrorismo, porque não há justificativa para o terrorismo. Não se pode justificar, meninos e meninas, a morte de uma pessoa. É impossível fazer isso. Mas é fundamental que vocês entendam que tudo isso tem um ponto de partida. Por isso que a gente fala de jihad, por isso que o tema da live é jihadismo, uma cruzada do Islã, ou uma cruzada do islamismo, tá certo? É um percurso extremamente longo que tem origem, que tem base, que tem sentido. Ou seja, é explicável. Justificado não nunca, mas explicável é. Veja, Flávio, com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, né, nós já ouvimos falar do Estado Islâmico, que perpetrou um atentado lá nas portas do aeroporto, né, na cidade de Cabul, e eu não sei se é de conhecimento de todos, na última sexta-feira, no Iraque, o Estado Islâmico iraquiano realizou um atentado terrorista matando 35 pessoas. É verdade. Uma outra coisa, os países europeus estão apavorados pelo seguinte: na França,
na Bélgica, no mundo britânico. Existem muitos filhos de muçulmanos, jovens, que nasceram nesses países, mas que não se identificam com esses países. Jovens que desde criança são alvo de bullying, são alvo de discriminação, são jovens que não foram aceitos nas faculdades desses países, nas universidades desses países, Você não pode usar suas vestes. e que alimentam ódio em relação a esses países onde eles nasceram, mas se identificam muito com essas ideias e com essas doutrinas extremistas. E aí nós podemos afirmar: há um jihadismo em andamento. Isso só começou, tá? Não termina aqui. O 11 de setembro foi um marco da chamada guerra ao terror que começou, e nós não sabemos quando é que isso vai terminar. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estiveram aí nos ouvindo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Espero, né, com esse compartilhamento, ter trazido esclarecimentos. Tá? Fiquem na paz todos, tá? Cuidem da saúde, isso é fundamental. Tá? E até uma próxima, gente. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Valeu. Flávio, é contigo, meu irmão. Primeiro eu queria agradecer todo o carinho que a gente recebeu nas duas lives. Muitos alunos, não sei se eu conseguiu enxergar aí, chefe. Não deu para ver, não deu para ver. Eu não tive o acesso, né? Muitos colegas, muitos alunos, ex-alunos estiveram aí. A gente fica, primeiro, extremamente feliz e, assim, é difícil medir, né, o quão gratificante é receber o carinho de vocês. Alguns com mais de 5, 6, 7 anos que a gente não vê. Então, cara, gente, os colegas, chefe, Barbosinha, Marcão, Guigui, Harudi, a Thalita que entrou. E, cara, é uma galera, vocês são incríveis, obrigado. Para mim, em especial uma honra poder dividir uma sala de aula, mesmo que virtual, com esse cara aqui, ó, aqui embaixo, tá aqui embaixo hoje, mas na verdade ele é um ser digno de se buscar, né? Então, chefe, eu digo sempre o seguinte, eu chamo de chefe porque o Edivan para mim é igual um pai, ele sabe disso, né? Mas tem gente que nos faz amar o percurso, tem gente que faz a gente viver o percurso com amor. O chefe faz eu viver a geografia com amor todos os dias e a gente pensou isso com muito carinho para vocês, mas eu queria aproveitar e fazer uma homenagem a esse cara aqui que eu amo de paixão, que é um cara sensacional. Fica aqui, ó, eu fiquei escutando, quase que eu peguei o caderninho aqui para anotar, e olha que a gente sentou, discutiu isso, né, porque é sempre uma aula, é sempre uma oportunidade incrível. Então, chefe, muito, 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 muito obrigado. Para mim é a live das lives. Me desculpe todo o resto, mas essa para mim foi a live das lives. Porque, cara, eu nem queria acabar. Se deixasse, a gente ia continuar aqui. Mas a gente sabe que o tempo urge e a Sapucaí é muito grande. Mais uma vez, mestre, muito obrigado mesmo de coração por ter aceitado esse convite, por comprar esse barulho e que seja apenas a primeira de uma série de bate-papos que a gente vai construir no decorrer da nossa jornada. De verdade, obrigado a todo mundo pela presença, mas, sobretudo, muito obrigado, chefe. Muito obrigado pelo carinho de ter aceitado esse convite. Agradeço a oportunidade de aprender, tá? De poder estudar e poder aprender e compartilhar. A Gina manda um beijo para todos vocês aí, tá bom? Beijão pra vocês. Tá? Beijo, Flávio! Beijo, gente. Tchau, valeu mesmo de coração. Tamo junto. Até a próxima, hein? Se liga que logo tem lá. Tá gravada aqui no nosso perfil. Vou mandar pro chefe pra ele postar também, tá certo? Então, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Tamo junto. Valeu, galera. Fui. Beijo, Gina. Beijo.
Beijo, gente. Estamos planejando a próxima, beleza? Fiquem atentos. Já já sai a próxima, beleza? Beijo pra todo mundo. Valeu! Fiquem com Deus. Fui!